Olá, eu sou Pedro Ortiz, professor da graduação, da pós-graduação da Belas Artes. Nessa aula nós vamos conversar um pouquinho sobre a evolução histórica, né, do jornalismo. Vamos ver aí alguns aspectos, né, desde os primórdios do jornalismo, destacando aí algumas fases, alguns momentos, chegando, né, até os dias atuais, todas essas transformações pelas quais o jornalismo vem passando. Então, eu vou primeiro abrir aqui uma apresentação que eu preparei para essa nossa aula. Nós vamos falar um pouco, então, sobre a evolução histórica do jornalismo, né? O jornalismo, né, ele tem as suas origens, né, elas remontam a um passado bem longínquo, né? Não tem como a gente dizer, né, uma data, né, em que o jornalismo começou a ser praticado, mas a gente pode recorrer aqui à história, né, a história da mídia, né, a história da imprensa. Nós vamos encontrar até relatos, né, desde a época da Roma antiga, né, sob o governo do imperador Júlio César, por exemplo, quando ele mandava publicar as chamadas actas diurnas e as actas senatus, né, que eram escritas, né, em pergaminhos, né, em papiros fixadas, né, em locais públicos, né, de Roma, e que davam conta um pouco das atividades, né? Geralmente elas falavam dos grandes feitos, né, do governo dele, né? Não falavam dos problemas, né? Daria para dizer até que já era o início aí de uma certa imprensa chapa branca, como a gente fala hoje. Depois, né, com a evolução, né, das formas aí de impressão, né, e aí a gente tem, né, os chineses, né, que desenvolveram muito a impressão, depois o próprio Johannes Gutenberg, né, alemão, que lá por volta de 1439, 1440 consegue chegar, né, à invenção da prensa de tipos móveis, e aí começa a imprimir livros, né, primeiro imprime a Bíblia e depois outros livros. Isso vai popularizando, vai surgindo aí a imprensa, e aí vão surgindo, né, primeiros folhetos, publicações, né, com notícias, né? Isso é a gênese, né, do que a gente pode chamar da imprensa, né? Então, no século XVI, no século XVII, começa a ver esse desenvolvimento. Até a própria carta do Pero Vaz de Caminha, né, quando a esquadra do Pedro Álvares Cabral chega aqui nas costas brasileiras e trava contato com a população originária aqui, indígena, esse relato do Pero Vaz de Caminha, muita gente, né, o considera um dos primeiros cronistas, né, da história do Brasil, e esse relato dele, essa carta, algumas pessoas até consideram como uma espécie de um relato jornalístico, né? Em 1605, na Itália, vão surgindo, então, essas folhas informativas também. Depois, na Alemanha, logo em seguida, o que é considerado o primeiro jornal impresso da história. Em 1626, tem uma peça teatral do Ben Jonson, que era contemporâneo do Shakespeare, era um dos principais dramaturgos ali da Inglaterra também, que é o Mercado de Notícias, né? Em que ele já faz uma análise dessa imprensa que vai surgindo aí a partir de uma agência de notícias, né? Mas também faz uma crítica, né? Uma crítica política, uma crítica social, uma crítica cultural a uma certa imprensa que vai nascendo já de certa forma ligada aos poderosos, né? E que produz notícias sob encomenda, né? Isso na peça do Ben Jonson. Recentemente, o Jorge Furtado, né, grande diretor de TV, cineasta do Rio Grande do Sul, ele fez uma adaptação, uma tradução para o português, que não existia, e fez um documentário, que é o Mercado de Notícias. Né? Então tem o link aí, né, para o documentário, tem o link para o site do projeto, que é justamente, ele traz essa peça do Ben Jonson, que fala ali da origem, do nascimento do jornalismo, praticamente, na Inglaterra, mas traz para os dias atuais, e entrevista vários jornalistas brasileiros, brasileiras importantes, que refletem sobre aspectos importantes do jornalismo contemporâneo. Em 1844 é inventado o telégrafo, né? E aí começam também as primeiras agências de notícias, a Thomson Reuters, né? Que é uma das mais antigas, existe até hoje. Então aí há um desenvolvimento, né? Uma evolução muito rápida, né? Do jornalismo, né? Aqui no Brasil, né? Era proibido, né? Durante o período colonial, né? Era proibido, né? Imprimir, né? Livros, imprimir folhetos, etc. A coroa portuguesa não permitia, né? Tinha que vir tudo de Portugal. Havia um controle aí muito rígido. Claro que as pessoas, claro, tentavam burlar isso, mas não se tinha, por exemplo, possibilidade de se instalar uma gráfica, uma impressora aqui no Brasil. Só quando a família real, né, foge de Portugal, né,
por conta da invasão napoleônica e vem ao Brasil, então Dom João V com a corte, aí ele cria já na chegada, né, a imprensa régia, né, que depois vai ser a imprensa nacional. E aí começam a ser publicados, então, primeiros jornais, né, o que é considerado o primeiro é a Gazeta do Rio de Janeiro, né, em 1808 mesmo, embora o Correio Brasiliense, né, que era publicado pelo Hipólito José da Costa, que estava exilado em Londres, ele já circulava fora do Brasil, e aí depois os primeiros exemplares vão chegar ao Brasil a partir de junho de 1808. Então o Império teve vários jornais, né, no Império, as revistas ilustradas também, né, eu coloquei aqui uma capa da revista ilustrada, né, que tinha o Angelo D'Agostini, né, um dos principais chargistas, desenhistas, caricaturistas. Aqui ele faz uma caricatura, né, do imperador Pedro II com o jornal O País adormecido no seu colo, né? Então, o imperador e o país adormecidos, né? Uma crítica política aí do Agostini, né? Depois, no século XX, né, já uma modernização também da imprensa, já entra uma fase industrial, a imprensa operária, sindical, muito importante aqui em São Paulo, nas principais cidades. A primeira emissora de rádio, né, criada pelo Edgar Roquette Pinto, a Rádio Sociedade no Rio de Janeiro, que depois ele doa para o governo e vira a Rádio MEC, que existe até hoje. O período da censura do Estado Novo, né, que foi muito duro, muito difícil, né, a ditadura do Getúlio Vargas, o Departamento de Imprensa e Propaganda fazendo um controle rígido sobre a imprensa. Os Diários Associados, que foi o primeiro grande grupo, né, de comunicação, e o Assis Chateaubriand, aí, o primeiro grande empresário, né, da comunicação no Brasil, com centenas de títulos de jornais, revistas, agências de notícias, rádios, e depois a primeira televisão, a TV Tupi, em 1950. A revista Diretrizes, que marcou a época, né, editada pelo Samuel Weiner, que depois vai criar o jornal A Última Hora. E com o golpe militar, né, a instauração da ditadura a partir de 1964, volta um período de censura à imprensa e à cultura no Brasil. Então, é um período também bastante difícil de perseguição aos jornalistas, de censura, de empastelamento de redações, enfim, né, todo esse contexto difícil que a gente conhece. Né, nos momentos críticos ditatoriais, né, a imprensa é sempre uma das primeiras vítimas, né? Depois, né, já esse jornalismo industrial e até pós-industrial, né, a gente tem aqui o livro da professora Clemilda Medina, né, Notícia, um produto à venda, né, Jornalismo na Sociedade Urbana e Industrial, que ela faz justamente uma análise bastante aprofundada desse momento, né, da imprensa já industrial no Brasil e os métodos de trabalho e a produção e a relação da imprensa, né, dentro da sociedade, a atividade jornalística. Mas a gente tem grandes jornais impressos no Brasil, né? Alguns como o Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Globo, Correio Brasiliense, Zero Hora, as revistas semanais, né, que sempre foram importantes e têm ainda a sua importância, a própria revista Ilustrada, ali no começo do século, a revista da Semana, foi um cruzeiro, que foi uma das revistas de maior circulação, de maior tiragem, que era do grupo dos Diários Associados, a revista Manchete, da editora Boa, depois a revista Visão, Isto É, Fatos e Fotos, a revista Realidade, que foi um marco importante na grande reportagem, né, no jornalismo brasileiro, a revista Veja, que no início também foi muito importante, né, denunciando crimes da ditadura, né, as capas da Veja, as matérias especiais denunciando a tortura, por exemplo, a Carta Capital, a Época, que são revistas mais recentes, né, enfim, então, as revistas semanais aí sempre foram muito importantes nessa evolução, né, do jornalismo, da imprensa, a modernização, o crescimento das redações, né, dos jornais, das revistas, né, a profissionalização dos jornalistas também, a profissionalização dessas publicações, a expansão das emissoras de rádio e televisão, a TV aberta, a TV por satélite, a TV a cabo, o vídeo sob demanda, as plataformas digitais, ou seja, o jornalismo também vai evoluindo, né, com essas evoluções e implementações aí de novas mídias, de novas tecnologias. Chegamos à fase da internet, com a convergência de mídias, né? Os portais de notícias, os blogs, as redes sociais, hoje o jornalismo multimídia e multiplataforma, né, que se dá simultaneamente, né, em vários espaços. Então, tudo isso faz parte da evolução do jornalismo, né? A gente vê que em um século, né, saímos de uma imprensa ali mais artesanal, que começa a se industrializar, e já no começo do século XXI nós temos uma imprensa multimídia, plataforma, né? Um jornalismo multimídia, transmídia. Né? Então, assim, é uma evolução muito rápida que aconteceu, com, claro, né, problemas aí de adaptação, diminuição das redações, a questão
a precarização das condições de trabalho, ao mesmo tempo as outras oportunidades que vão surgindo para o campo do jornalismo, o jornalismo dialogando cada vez mais com as tecnologias e com outras áreas do conhecimento. Então, ele está em constante evolução. O jornalismo é muito importante para a democracia, é muito importante para que as pessoas possam se informar, é muito importante para fazer essa mediação social, esse diálogo dentro da sociedade, né? Então, aqui também tem algumas referências bibliográficas importantes da área, para quem quiser se aprofundar. E é isso, então, né, sobre essa evolução, né, essa rápida visão, esse rápido panorama sobre a evolução, né, histórica do jornalismo. Então, é isso. Obrigado.